Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistir neste exato momento. Estamos aqui em casa do Senhor Zacarias Picardo. A produção do Estúdio Fê me mandou, né, como posso dizer, para vir aqui ao encontro do Senhor Zacarias, porque haviam encontrado, aliás, haviam entrado em comunicação com ele para que a gente possa sim, vir em casa dele aqui, para a gente poder debater com ele sobre um assunto muito interessante, um assunto que abaila o nosso mundo. Que bom também encontramos ele, que está com o visitante dele, que irá se apresentar em breve. Sem mais delongas, boa tarde. Boa tarde a todos que neste momento estão nos assistindo do outro lado. Meu nome é 2JS. Boa tarde. Big up para todo mundo. Um rala para o Cotadinho aí do outro lado. Aqui, meu nome é Zacarias Picardo Pedro. Então, os pratas vieram aqui, a produção Drops, né? Drops Produções, né? Vieram para cá, uma visita, um bate-papo. Então, para debruçarmos os aspectos que têm a ver com a nossa sociedade, né? Com o nosso dia a dia. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço bastante. Sem mais delongas, aqui nós temos duas questões. Caso o tempo for a nos favorecer, iremos lançar mais outra questão e iremos ter três. A primeira questão vamos falar acerca do nosso programa, que é o poder da fé. O senhor Zacarias e o seu companheiro aqui talvez possam nos explicar, não só a nós, e possam explicar também a todo mundo, né? Porque este programa aqui é para todo mundo, sim? Possam explicar a todo mundo o que entendem exatamente acerca do nome e deste programa. Começo com o senhor do JS. Mais uma vez, boa tarde e agradecer o convite e o tema também que vamos debater neste momento. Para mim, poder da fé é um instrumento, né? Poder da fé. Quem tem poder da fé é uma pessoa instrumentizada, né? Uma pessoa que tem todos os componentes necessários e ele usa elas sem limitação, mesmo que haja perturbação, ele persiste. Então, essa pessoa tem poder da fé, né? Posso concluir também que o poder da fé é a chave. É a chave para todos aqueles que neste momento estão no astro, aqueles vitoriosos. Eles usaram a fé para estar onde eles estão, para serem quem são nesse exato momento. Então, sendo assim, o poder da fé é uma coisa muito importante, né, na vida de cada um, sabendo que cada um tem seus sonhos, tem seus planos. Então, sem este poder da fé, você não vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você planeja fazer, ou não vai acontecer aquilo que você está a pensar que está a fazer. Então, será perca, né, de tempo. Então, o poder da fé é um instrumento, uma capacitação, né, uma habilidade, um dom. É um dom que alguém tem naquilo que ele quer, né? Porque sabendo que tudo é um percurso, né? Tem muitas coisas que acontecem, tem muitas coisas que vêm por aí, mas tudo nós temos que suportar. E é dali que nós vamos ser os vencedores. Então, para chegar até lá, você tem que ter a fé. Então, o poder da fé, o poder é a iniciativa, né, da força, né, para você conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Ok. Agora vamos passar a palavra para o senhor Zacarias Picardo Pedro.
Sola, né? Falando o nome completo. Yeah. Vamos passar a palavra para ele. Talvez ele possa nos dar também alguma dica ou alguns palpites acerca do tema. Mais uma vez, para debruçar sobre aspectos que têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa sociedade. Então, indo diretamente ao tema, o poder da fé é uma chave, é uma linguagem que Deus usa, né, ou que os filhos de Deus, aqueles que seguem, né, a Cristo, usam para estarem conectados. Porque a fé é uma atividade ou é um sentimento de esperar algo que ainda não está no físico, né? E estar convicto de que aconteça o que acontecer, eu estarei sempre firme. Então é uma chave que requer muita, como se diz, muito esforço, muita dedicação, muita paciência. Isso quer dizer que todo moçambicano tem que ter fé, não é? Sim, mas também a fé, né, muitas das vezes tem sido mal ensinada, porque a fé é esperar algo, sim, mas não é esperar algo que você não tenha plantado ou cultivado. Sim. Né? Os grandes mestres, como o colega estava a dizer, são pessoas que prosperaram porque usaram. Primeiro eles se converteram e procuraram estar ligados com Deus, seguiram, foram obedientes. Então, fruto da obediência gerou ideias, Deus deu ideias para eles serem prósperos. Agora, Então, muitas das vezes, a sociedade acaba mal interpretando. Agora eu tenho uma pergunta. E essa pergunta pode ir para ele só em algumas palavras só. Será que tem que se esperar quanto tempo? Essa fé, você tem que esperar quanto tempo para as coisas acontecerem? Porque acabaram de dizer que a fé é algo que se espera e não se vê, e que demora, não é isso? Será que demora por quanto tempo para você conseguir esperar naquilo que você, naquela fé que você tem? Será que essa fé é só simplesmente esperar ou tem que fazer algo, tem sua obra, essa fé é uma coisa dessa? Com certeza, é aquilo que eu estava a dizer no princípio, que não só pode ser fé, apenas você crer algo que você não esteja lá a batalhar para a coisa acontecer. Então, isso chamamos de obras. Sim. Então, não é só a fé. Quer dizer, fé move montanhas, mas essa fé deve estar ligado de obediência. Né? De fazer alguma coisa para a coisa acontecer. E isso vai gerar fruto. Ok. E agora a pergunta vai também para o senhor do JS também, talvez possa nos explicar ou explicar para os que estão nos assistir nesse exato momento, em algumas palavras, acerca da pergunta. Ou não entendeste bem, posso repetir a pergunta? Ok, eu dizia o seguinte. Será que essa fé, acabaram de dizer que a fé é algo que se espera e não se vê? Será que quanto tempo você espera para ter aquilo que você quer? Ou será que essa fé é simplesmente uma fé, você fala só fé ou tem suas obras? Tenta nos explicar um pouco a todos lá em casa. Falando de tempo, dizer quanto tempo que devemos esperar, Sim. também isso é uma coisa imensa, né? Porque a própria coisa para acontecer também depende da fé que você tem. Você pode ter pouca fé,
que vai levar muito tempo para você conseguir aquilo que você quer. Tá vendo? Nesse caso, você pode ter fé, mas você estar a se desempenhar poucas vezes. Então, essa fé vai demorar. Então, não tem limite. Né? Não tem limite. Quer dizer, vai depender da quantidade da sua crença ou da sua fé. Sim, da sua fé. Sim. Quanto mais você estiver ligado, mais ou menos tempo a dificuldade vai perdurar, tá vendo? Sim. É. Agora, quanto menor for a sua fé, também menor serão as obras, significa que você também vai levar muito tempo para ver aquilo. Porque você, mesmo tendo a fé, vão vir obstáculos. Sim. Mas o Espírito, né, através da fé que você tem, vai trazer um entendimento, um conhecimento, um discernimento de como você superar. Exatamente. E te dar uma visão de como ultrapassar. Como ultrapassar. Ou o que vai ser depois daquilo. É. O que vai ser depois daquilo. Então você, aquela sua fé acaba tendo sucesso. Talvez até num tempo que você nem espera. Ok, muito obrigado pelas palavras. E essas palavras não vão só para nós, vão também para todos aqueles que estão a assistir neste exato momento. E dizer que se tem algumas perguntas também por vocês fazerem lá em casa, da próxima vez iremos deixar nossos contatos, irão ligar diretamente. E também iremos deixar aqui o nosso site para poderem nos seguir nas nossas páginas. Mas neste exato momento podem nos seguir através no YouTube, através do Dropzone, e no TikTok também podem ir lá também, Dropzone. Iremos passar lá no nosso rodapé o nosso site, irão comentar e falarem acerca de outras coisas. Iremos também deixar mais informações também para vocês. Indo para o segundo tema, agora vamos mudar um pouco de... Se formos a falar de música, não estamos a falar de música, né? Se formos a falar de música, vamos falar de ritmo. Mas já que não estamos a falar de música, estamos a falar da sociedade, vamos mudar um pouco de tema, né? Agora vamos falar um pouco de amor. Dizem que muita gente, quando eu ando por aí nas ruas, ouço muita gente aí a dizer que fulano se suicidou, ou eu tive uma amiga ou um amigo que se suicidou por causa de uma gaja, como dizem esses jovens atuais nessa linguagem, uma gaja, né? Se suicidou por uma gaja, ou uma gaja se suicidou por um gajo. Como é que olham para essa situação e como é que vocês veem e por que isso tem acontecido, ou o que causa essas mortes, né? Começo com o 2JS aqui. O que causa o princípio, né, de querer se tirar a vida é o desespero. O desespero, a pessoa desesperada, principalmente desesperada, sem Jesus, sem financiamentos. Então ela acaba tendo essa decisão de que eu tirar a minha vida, vou resolver tudo. Então, o desespero. É o desespero. Sim. Ok. Agora vamos passar também a palavra para o senhor Zacarias. Ele também vai poder também nos explicar um pouco, em pequenas palavras, acerca do tema. Mais uma vez, a tecer algumas observações, a dizer que, de facto, concordo plenamente com o que o colega acabou de referir. E é lamentável ver pessoas a tirarem suas próprias vidas por motivos fúteis. Porque a sociedade acaba não percebendo simples fatos
por exemplo, mesmo a família, né? Em casa, assim, as pessoas acabam não tendo essa cultura de consultar, mas é muito importante. Procura saber por que você foi gerado. Qual foi o propósito na qual você foi gerado. Como pessoa, o Criador é Deus. E todo ser humano, quando nasce, Deus tem um propósito para com esse ser humano. Então a gente acaba não fazendo essas questões. Nós acabamos vivendo como pessoas, simples pessoas. Será que é por falta de fé? Não digo só seria problema de falta de fé, mas é falta de conhecimento. Quer dizer, a sociedade, mesmo os grandes escritores, né, eles, quer dizer, falam, quer dizer, não falam a real verdade que a sociedade precisa ouvir. Tem até pessoas que ficam com crença, com fé de dizer que Deus vai fazer cair $1 milhão na minha conta a fazer oração e ter uma fé para esse tipo de coisa. É claro, isso não vai acontecer. Porque Deus, para começar, não é ladrão. Deus não é bandido. E dinheiro é fabricado consoante números, ordem. Esse dinheiro Deus é tirado da conta de quem? Porque na fabricação tem número para pôr na tua conta. Então, são crenças erradas que acabam sendo ensinadas, que a pessoa pensa que basta ter simplesmente fé, as coisas vão acontecer, mas não é só fé em que vai acontecer alguma coisa, você precisa dedicar-se. Ok. Agora, em suma, isso quer dizer que alguém sem fé e também não tem paciência, porque a fé opera a paciência. Com certeza. É um conjunto, são elementos. É que nem uma viatura para andar, vou para circular, piscar, buzinar, porque é um conjunto de elementos que estão a trabalhar conjunto. Se um elemento falhar, significa que ou ele vai passar no semáforo porque não está travado. Estás a ver? Então tudo tem que estar a trabalhar, a operar junto. Porque fé vai operar discernimento vai operar obediência vai operar paciência você vai esperar mesmo que fosse 1000 anos. A Bíblia diz coisa. Tem vários homens de Deus que, por exemplo, aquele que teve filho com quase 100 anos. O Abraão. Sim. Agora, já viste quanto tempo ele esperou? Então, não só foi esperar por fé apenas, mas foi fé acompanhado de obras. Boas obras. Okay. Falando de Abraão, será que hoje em dia podemos encontrar um homem como o Abraão? Essa pergunta vai para o Dom Jotesse, depois fala em poucas palavras, depois o senhor Zacarias vai responder também em poucas palavras para podermos deixar últimas considerações, para podermos fecharmos com o programa, porque já não temos tempo. Falando de números, dizer né, para Deus pode existir até milhares, porque Deus ele não opera como nós pensamos, ou como nós achamos, ou como nós operamos. Não, desculpe por te cortar. Eu dizia, hoje em dia, será que podemos encontrar alguém como o Abraão? Um homem porque o Abraão foi um homem de grande fé. O senhor Zacarias é que acabou de nos dizer sobre o Abraão. Muito obrigado aí pelo fim do pensamento, por nos trazer também uma pequena ideia, já que estamos a falar da fé. Sim, ele acabou de nos dizer que o Abraão foi um homem com muita fé. Não é isso? Agora, Abraão já morreu, já passam anos. Milhares. Sim, milhares. Sim, né? Agora, será que hoje em dia, no século XXI, será que podemos encontrar alguém como o Abraão? Um homem que teve muita fé? Um homem que teve filho com 100 anos? Sim, mais que um. Infelizmente, Deus manifesta como quiser,
no que Ele quiser. Ele manifestou no Abraão daquela forma. Então, mesmo naquele momento, manifestou de uma outra forma também para outras pessoas. Então, existem muitos que nós não conseguimos ver, mas espiritualmente eles são homens de Deus. Que até podemos confundir pelas aparências, mas eles são homens de Deus. Então, falando de número de existe mais. Ok. Essa pergunta também vai para o senhor Zacarias? Para mim, em primeiro lugar, vou dizer que certamente que cada tempo os homens de Deus vão se levantando. O clamor o clamor do povo, das pessoas que temem a Deus, tem tocado o céu. Deus tem sentido misericórdia e envia pessoas capazes de ajudar e dirigir os outros no caminho certo. Mas ainda existem muita desinformação. Muita desinformação. Por quê? Porque hoje em dia você vai consultar um crente que está saído pela rua para te coisa, falar consigo em torno de coisas de Cristo, e ele te diz logo a primeira: não, Deus não precisa apenas de que Deus só quer do teu coração. Estás a ver? Como se Deus tivesse criado o homem, um homem com todos os instrumentos, uma máquina, e só quisesse só um coração. Como se você construísse uma casa, né? Muito grande, uma mansão, e você quisesse só um quarto. Eu não concordo. Então essa desinformação às vezes acaba fazendo com que as pessoas acreditem em crenças erradas. Eles, em vez de fazerem alguma coisa, eles ficam à espera de braços cruzados, que não, Deus vai me dar, Deus vai me dar. O tempo vai passar, o timing vai passar e não vai acontecer nada. E quando não acontecer nada, o que vai acontecer? Ele vira até mais frustrado do que aquele frustrado que não conhece Deus. Meu Deus. Ok, falando de Deus, meu Deus, estamos a receber aqui muitas mensagens mesmo no Facebook. Temos aqui uma mensagem da Julieta Ernesto, que diz que está a gostar do programa, o programa está a começar muito bem. Temos aqui uma mensagem da Arete Monteiro, ela que vem a dizer que Deus vos abençoe, porque vocês estão a espalhar a mensagem dele, que ele vos dê mais anos de vida. E tem uma mensagem aqui de Amélia Fembo, que está a nos parabenizar e está a dizer que temos que continuar mesmo assim, porque dificilmente a gente tem esse tipo de criatividade aqui na Beira. Essa é uma criatividade daqui da Beira. Muito obrigado mesmo, eu também agradeço. E indo falando da Nazira, ela disse que Deus nos dê mais... diz o quê? Diz muito... Até deixa-me ler a mensagem dela. Ela diz que estou a gostar do programa, o programa está indo muito bem, que Deus vos abençoe e que vocês vivam mais de 500 anos. Mas será que... Antigamente, isso que eu sei, antigamente as pessoas viviam até 500 anos. Até o próprio Abraão, dizem que, não sei, né? Mas ouvi dizer, não vi na Bíblia, mas ouvi dizer que ele viveu até 950 anos. Será que hoje em dia, mesmo com a fé, já que estamos a falar da fé, né? Falamos um pouco de amor e tudo estamos a falar de fé. Será que existem pessoas que vivem 500 anos hoje em dia? Vamos chinchar uma guia, vamos começar com o Mr. Zacarias, sim, né? Podemos dizer assim também, o Mr. Zacarias Picardo Sola. E por último terminamos contigo, o Dojo Desse. Em poucas palavras, dizer que sim, Deus pode fazer o homem viver milhares de anos, mas
pela nossa forma de viver, industrialização, alimentos, não sei o quê, né? Isso acaba fazendo com que a nossa vida fique mais ainda encurtada. Sim. Mas atendendo e considerando na grandeza e na fidelidade de Deus, Deus pode fazer um ser humano viver milhares de anos. Agora, olha, desculpa o DJT sem roubar muito tempo. Eu só quero um sim ou não através da sua pergunta. E eu irei dar mais outra pergunta para e também irá também para o senhor Zacarias, só para irmos com últimas considerações. Concorda que existem, pode encontrar aliás, hoje em dia, pessoas podem viver com fé, podem viver até 500 anos? Sim. Ok. Agora o senhor Zacarias, existe um que conhece pelo menos que tem 500 anos? Não, que eu conheço que tem 500 anos não, mas vou dar referência de pelo menos umas 3, 4 pessoas que na minha adolescência eu vi. Né? E coincidentemente eles completavam anos sempre nas mesmas datas do nosso município. Ok. Quando o município completava 106, ele também estava a bater 106. Quando o município completasse 107. Vocês conheceu esse velho? O nosso município, ainda o município da Beira. Sim, você conheceu esse velho que gostava muito de fazer limpeza lá daqueles lados do coiso de Chimossana. Sim. Magona, uma coisa assim. Ok. Gostava muito de limpeza. Deus o tenha, né? Era um velho muito limpo. Começava a varrer a estrada do lado para outro. E as pessoas, ele tinha um nariz assim, comprido. Com certeza. Era um gostava muito de conderir as pessoas. Ok. Agora o senhor do JS já viu também um que tenha, ou que tem 500 anos, um que viveu 500 anos? Só para irmos com algumas considerações. Eu já ouvi, mas isso é coisa que agora era para acontecer por causa da iniquidade, né? Como se expressa biblicamente. Por causa da iniquidade das pessoas. Então, os anos de um ser humano foram sendo reduzidos. Sim. Porque através dos nossos pecados. Sim, aquilo que dizemos que o pecado o salário do pecado é amor. O pecado desvia o propósito. Okay. Por causa do pecado, aquele propósito que Deus tinha dado para si acaba desviando. Ok. O pecado cria uma barreira. Ok. Então, por causa das nossas iniquidades, então, porque existiam pessoas que faziam mal. Então, essas pessoas não podiam viver muito tempo. Por 500 anos, eles já fizeram mal. Então, Deus estabeleceu um tempo de você ser um jovem, senhor, e certos anos você vai começar perdendo a força. Por exemplo, aos 70 anos. Aos 70 anos você já não tem aquelas habilidades. Você já passou para a terceira idade. Então, para lá você já perde força. Então, praticamente agora são 120 anos, né? Como se diz. Okay. 120 anos. Então, por causa do quê? Da iniquidade. Mas não é porque não é possível. É possível. Mas por causa da iniquidade não tem como. Não só iniquidade, também nossos alimentos acabam que a gente consome. Né? Sim. Quer dizer, hoje em dia a gente comemos mal então. Peixe seco, a questão é que nós gostamos de produtos assim industrializados, não gostamos de comer alimentos naturais. Ok. Para você que está a gostar do programa, é só clicar um like aí para gostar, para mostrar que estás a gostar do programa, também para nos incentivar mais. E para você que ainda não está a nos seguir, siga nas nossas páginas, Dropzone. Iremos passar no rodapé o site aí para tu poderes nos seguir, para ver mais novidades.
e se tens também umas dicas para a gente, possa também nos dar algumas dicas. Como eu havia dito, que iríamos trazer um programa com muita carga, com muito poder. Estamos a começar assim, desse jeito. Indo com os meus convidados aqui, o pessoal para últimas considerações. O que vocês têm a dizer para essa gente que se suicida, para essa gente que não tem fé, para essa gente que não tem conhecimento, que não tem maturidade, para que a gente possa viver 500 anos, o que a gente possa fazer? Eu também estou no grupo, porque também estou a viver, não vou dizer o que eles possam, eu também quero viver 500 anos. Explique lá um pouco, em poucas palavras, só para ganharmos o nosso tempo. Até que para viver 500 anos não, né? Mas para viver em abundância, viver uma vida próspera. Até que pode viver mais que 500 anos quando... Sim. Não, noutra vida. Noutra vida, noutra sim. vida, com certeza. Sim. Limite. Forever. Sim. Então, para pessoas que pensam em se suicidar, então essas pessoas é só eles procurarem uma libertação. Libertação vem em várias formas. Em ouvir, você pode estar liberto por ouvir. Você pode estar liberto por ver, você pode estar liberto por sentir. Então, porque é um aperto, né? É um aperto. Uma pessoa fica apertado, sem saída, sem porta nem janela, nem mesmo um buraco para ver fora. Superfície. Ele se sente assim, mas por enquanto as coisas não é assim, não. Só que ele se sente assim. É Porque uma ele está limitação incubado, mental, está numa incubação. Ele está incubado com falta de conhecimento, falta de princípios, Sim, de ferramentas para lutar. Se calhar essas faltas também podem surgir por causa de ignorância dele, de não querer dar tempo, de não querer ouvir, de não querer seguir. Então, essas pessoas sim, então eles têm que procurar o conhecimento para eles entenderem em que momento que eles estão e como que eles podem agir para que eles não deixem TPCs que nem amanhã não vão conseguir, né? Não vão conseguir resolver, sim. Ok, aí o senhor Zacarias tem algumas palavras também? Algum comentário? Dizer que convertam-se. Vamos seguir Jesus, só com ele teremos o quê? A salvação. Ele diz, eu sou o caminho e a porta, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então vamos nos converter, estaremos ilesos, não só ilesos, mas também porque mesmo depois de estarmos convertidos sempre teremos dificuldades, obstáculos, mas teremos um bom ânimo, assim como diz a palavra, né? Então, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque ele sentiu na pele os nossos problemas, aquilo que a gente sente, fome, falta, não sei o que, sede, necessidade. Sim. Então, é só a gente estar firme e tudo vai ficar nice. É só a gente se converter e a gente seguir na íntegra. Ok, aqui dizer que ninguém é apresentador, aqui simplesmente estamos a trazer umas ideias para algumas mudanças das nossas vidas cá em Moçambique e para o mundo inteiro. Dizer que da próxima iremos deixar nossos contactos, irão ligar-nos diretamente e também dizer que hoje é 15 de março de 2026. Tchau, até a próxima, que Deus nos abençoe. Abençoe a todos, principalmente Moçambique. Tchau, um beijo.